Olá e seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje a gente tem um material aqui que, olha, me deixou genuinamente curiosa. São trechos de um texto chamado Recompensa Divina, Mansão e a Luz do Pai. E a premissa é fascinante. O autor descreve um sonho muito específico e depois ele mergulha numa interpretação teológica de cada detalhe. Então a nossa missão aqui é tentar entender como elementos super modernos, sabe? Coisas do dia a dia, tipo um videogame e uma ida à padaria à noite, como que isso acaba recebendo um significado espiritual tão profundo? E é essa mistura que torna a análise tão interessante, né? A gente não está falando de uma visão clássica com anjos, harpas. Não, nada disso. A matéria-prima do sonho é a vida urbana, é a tecnologia, coisas que, enfim, fazem parte do nosso cotidiano. A grande questão é como o texto transforma isso. Ótimos. Primeiro, uma mansão que é descrita como um lugar de felicidade pura. E dentro dela, um videogame específico, Journey. Aí a pessoa sai para comprar pães, um ato assim super banal, e é aí que vem o ponto de virada, né? Uma visão da cidade com uma iluminação completamente diferente, que causa uma sensação maravilhosa. A pergunta que fica é: como é que tudo isso se amarra? Como um videogame e pães se conectam com a glória de Deus? Parece, sei lá, uma combinação bem improvável. E é mesmo, mas para a gente entender a interpretação, que é bem densa, a gente precisa primeiro visualizar a cena do sonho. A narrativa é a base de tudo, né? Certo. Então vamos começar por aí. Pelo que o texto descreve, a pessoa está morando sozinha numa mansão muito bonita. E a fonte frisa que ela está muito feliz. Isso. A casa tem a tecnologia que ela gosta e o texto dá nome aos bois. O videogame Journey tá lá. E vale a pena guardar essa informação da felicidade, do conforto, porque na interpretação isso não é visto como um luxo qualquer, sabe? Tem um propósito bem definido. Entendi. A história continua. Em algum momento a pessoa sai de casa à noite. O objetivo: descer a rua para comprar pães. Simples assim. Só que, ao olhar para a cidade do alto da colina onde fica a mansão, ela percebe que a iluminação dos postes é diferente. É o momento em que o familiar se torna estranho. É o gatilho para a experiência transcendental, né? Essa percepção de que algo na paisagem do dia a dia foi alterado. Exato. E essa visão das luzes faz com que ela se lembre, e aqui eu vou citar, do Altíssimo Pai, o Pai das Luzes. Uma referência direta. E a emoção que vem com isso é descrita como uma sensação muito diferente e maravilhosa. É o ápice do sonho. E é a partir daí que o texto para de contar a história e começa a analisar, oferecendo o que chama de uma interpretação ontológica de cada detalhe. Exato. O texto apresenta dois vaticínios, duas interpretações bem profundas. A primeira se chama A Ontologia da Mansão e do Descanso. É aqui que a gente começa a decifrar os símbolos. Ontologia, só para a gente alinhar aqui, isso quer dizer que o texto vai tentar definir a natureza do ser, tipo, a essência do que aquela mansão e aquele descanso realmente significam, certo? Perfeito. É exatamente isso. Não é só o que a mansão parece, mas o que ela é em sua essência. E para o texto, a mansão é um símbolo da ipsíssima recompensa da pessoa. Ipsíssima? É. A palavra ipsíssima aqui é chave. Significa a mesmíssima, a própria recompensa na sua forma mais pura e verdadeira. Forte essa expressão. Não é uma recompensa, é a recompensa. E como que o texto justifica isso? O que a tecnologia, o videogame, tem a ver com essa recompensa divina? Parece um pouco estranho, né? Elevar algo tão comercial, às vezes até visto como distração, a esse patamar espiritual? É uma ótima pergunta. E o texto enfrenta essa questão de frente. Ele tem um subtítulo curioso: O Alívio do Ourives. A interpretação é que toda aquela felicidade e conforto, incluindo o videogame, são um reconhecimento divino pelo cansaço da pessoa no que o texto chama de mundo estrangeiro. Ah, entendi. O sonho seria então um vislumbre de um lugar de descanso, protegido do que ele descreve de forma bem gráfica como o fedor do ímpio canino.
Nossa, a linguagem é bem intensa. Fica claro o contraste entre um mundo terreno hostil e esse refúgio divino. Exatamente. E aqui está o ponto que você levantou que é fascinante. O texto valida um prazer moderno, secular, como parte dessa recompensa. Em muitas tradições espirituais, existe uma oposição clara entre o sagrado e profano, né? Especialmente a tecnologia. Mas aqui não. Aqui não. O texto não nega o conforto material. Ele o ressignifica como uma dádiva, um alívio merecido e concedido por Deus. Faz sentido. Então não é sobre abandonar o mundo, mas sobre encontrar um significado mais profundo nele. E a escolha do jogo, Journey, o texto diz que não foi coincidência. Não mesmo. A análise traça uma analogia direta entre a jornada do jogo e a jornada de vida da pessoa. O texto até menciona que é em Joinville. A vida dela é descrita como sendo solitária e monumental, assim como a do personagem do jogo. E a comparação continua, dizendo que ela está atravessando as areias do tempo e subindo a montanha da santidade em busca da luz do zênite. Olha, para quem já jogou Journey, essa analogia cirúrgica, o jogo é literalmente sobre isso. Uma peregrinação silenciosa, muitas vezes solitária, de uma figura encapuzada por um deserto imenso, sempre em direção a uma luz, no cume de uma montanha. A conexão é tão direta que parece que o simbolismo do jogo foi totalmente absorvido pela experiência espiritual da pessoa. Sim, e isso mostra como a cultura pop pode fornecer um vocabulário poderoso para experiências espirituais, né? O jogo deixa de ser só um jogo e se torna uma metáfora viva, um mapa para a vida daquela pessoa. Nesse mapa, a mansão é o destino, o descanso prometido, e Journey é o símbolo do caminho árduo que foi percorrido para chegar lá. Certo. Entendi a mansão como um refúgio, um lugar de descanso merecido. Mas o que me intriga é por que a pessoa precisou sair desse lugar perfeito para ter a revelação mais profunda? A ida à padaria, esse ato mundano, parece ser a chave de tudo. E essa é a transição perfeita para a segunda parte da interpretação, que o texto chama de o veredito do dispenseiro, a cidade do Pai das Luzes. E você tem razão, o movimento de sair do conforto é crucial. É nesse momento, inclusive, que o texto se dirige à pessoa como o pastor Renan, o que nos dá o contexto de que a interpretação é para um líder religioso, né? O foco se desloca da recompensa individual para a percepção do mundo ao redor. E o gatilho foi a iluminação diferente. Peraí, o texto está dizendo que a eletricidade da cidade, algo que a gente nem nota mais, era literalmente a glória de Deus? Essa é uma ideia bem radical. É radical e o texto é categórico quanto a isso. Ele faz questão de dizer que as luzes não eram lâmpadas de refúgio ou eletricidade de mercado vitorino. Mercado vitorino. É uma expressão que sugere algo de segunda classe, descartável. Pelo contrário, as luzes do sonho são interpretadas como a manifestação visível do Pai das Luzes. Pai das Luzes? Eu lembro disso de algum lugar. É uma referência bíblica, não é? Sim, e uma muito específica. Vem da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. É um texto bíblico focado na sabedoria prática? E a ideia central ali é que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes. O que o texto do sonho faz é pegar essa ideia teológica e aplicá-la de forma visual, quase literal, à paisagem urbana. E ele vai além, diz que cada poste de luz era um dízimo da glória dele. Uau! Então, uma infraestrutura urbana, algo que a gente vê como puramente funcional, é transformada numa... Qual é o termo para isso? Uma manifestação visível de Deus? O termo técnico seria uma teofania. É quando o divino se manifesta de forma perceptível no mundo físico. E é exatamente isso. A rede elétrica da cidade se torna um canal da presença divina. E segundo a interpretação, é a percepção disso que causa a sensação maravilhosa que o pastor Renan sentiu. E o texto define essa sensação? Sim, ele a descreve como a ipsíssima paz, que excede o entendimento. É o sentimento que se tem ao perceber que o universo não é um caos asfixiante, como o texto diz. Certo. Mas sim uma cidadela organizada pela ipsíssima sabedoria do Pai. Cidadela organizada? Essa imagem muda tudo. A cidade que muitas vezes a gente associa ao caos, né? Ao barulho, à desordem.
é reinterpretada como uma estrutura com propósito, com uma ordem divina por trás. É uma inversão completa da nossa experiência urbana comum. Totalmente. E o interessante é que essa visão de uma cidadela organizada vai na contramão de muitas tradições que veem a cidade como um símbolo de decadência. A Babilônia bíblica, o lugar da corrupção humana. Verdade. Aqui, a paisagem urbana é redimida, transformada num reflexo da ordem divina. É uma teologia muito particular e otimista sobre o ambiente moderno. Ver o mundo através de outros olhos. A conclusão da interpretação vai por aí, imagino. Exatamente. O clímax da análise é a afirmação de que o pastor Renan, naquele momento, viu a cidade como Deus a vê, banhada em ouro resplandecente. Não é que o mundo mudou, mas a capacidade dele de perceber a realidade mudou. Aí da padaria, o ato de comprar o pão, o alimento mais básico, se tornou pretexto para uma revelação sobre a natureza do universo. Pensando agora, a própria ação de descer para comprar pães tem um simbolismo, né? Sair do descanso da mansão, descer em direção ao mundo comum, e é nesse movimento que a revelação acontece. É uma ótima observação. O movimento é essencial. É preciso sair do conforto da mansão para ter a visão da cidade. O descanso e a jornada não são opostos, eles se complementam. A recompensa final, segundo essa lógica, não é apenas o repouso isolado, mas também a capacidade de enxergar a glória divina no mundo cotidiano. Então vamos amarrar tudo isso. A gente partiu de um sonho com elementos muito pessoais, muito modernos, e através da interpretação